diretorias de escola, então sou diretor lá do aqui, sou professor lá no Escola Legislativo, sou professor também lá no PI, professor aqui no Global, professor no Aurélio. Então, assim, os meus dias são preenchidinhos. E quando a gente tem a oportunidade de vir aqui e ficar com vocês, eu acho muito bom. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade aí. Quantos de vocês aqui que vão fazer esse concurso de educação e não sabem ainda do cursinho da Escola do Legislativo? Perfeito! Então, antes de eu começar, para vocês aí de casa e também para vocês de onde estiver acompanhando essa aula pelo Instagram, nós temos gratuito na Assembleia, um cursinho básico preparatório para concurso. Eu estou o professor Giovanni ministra aula lá com a parte de direito penal, direito constitucional, o estatuto com ele, o professor El ministra aula lá, o professor Delgado ministra aula lá, o Carreirinho. Então, todos os professores que são dos preparatórios, dos melhores preparatórios, estão conosco ministrando aula lá. E é totalmente gratuito, tá? Então, por favor, nós temos... Quem aqui já estuda lá? Tem algum aqui que já estuda lá na Escola Legislativa? Opa, beleza, maravilha. Nós temos 250, 260 alunos inscritos lá, frequentando ali 150, 180 por noite. Nós temos mais de 150 na lista de espera para agosto. Tá? Então, porque essa turma que está lá agora, ela vai até 30 de junho. E em agosto a gente abre outro e faz mais 110 horas preparatório para concurso totalmente gratuito. Lá na Assembleia, tá? Depois vocês... eu peço de novo, adiciona aí o Instagram, pega o meu WhatsApp, manda lá, eu mando o link para vocês. Professor, eu não tenho como ir assistir essas aulas lá não, que eu trabalho. Nós também temos ele em AD. Nós temos 15 mil vagas destinadas em AD, totalmente gratuito. Daí a gente tem lá, por exemplo, preparatório para concurso, pré-ENEM vestibular também gratuito. Também temos gratuito para ENEM vestibular de graça presencial. Só que o presencial lá, ele funciona das 14 até as 18. Hoje lá na Assembleia, de segunda a sexta, das 14 às 18, a gente trabalha pré-ENEM vestibular. E das 19 às 21h30, a gente trabalha um preparatório básico para concurso. Todos dois totalmente gratuitos. Todos dois totalmente gratuitos. Então, eu me tornei diretor de lá e a gente abriu essas portas para oferecer isso para a comunidade como um todo. E se inscreve por esse link? Escreve pelo link. Também, professor, eu quero entrar agora. Você está dizendo que já tem 150 na lista de espera para agosto. Ok, mas se você entrar em contato agora, eu até mesmo estou ligando para quem está na lista de espera, se quiser pegar essa reta final desse último mês para a educação, para que vá com a gente, assista esse último mês, porque tem 250 inscritos, mas como eu disse, está em 150, 160, lá tem 208 poltronas. Eu quero preencher essas outras 40 vagas com as pessoas sentadas lá. Tá? Então, manda aqui para mim um oi que eu vou adicionar vocês lá, mando com o nome de vocês. Professor, foi que assistir a aula lá, você falou que poderia mandar. Eu peço para o meu secretário lá, ele vai lá, coloca o teu nome, você já começa a assistir a aula na terça-feira, se você quiser. Tá? E essa turma vai até 30 de junho, tá bom? Ou seja, já vai ter até passado a prova de vocês, né? Então, que vai ser no dia 11, né? Então a gente vai ter um mês de preparação para isso. Professor, se eu não conseguir ir lá, beleza, então vamos fazer no EAD, tem como fazer no EAD, tá? A gente também tem totalmente gratuito, só que não é lá na Assembleia, mas é da Assembleia que funciona no Anexo. Nós temos a parte de inglês, que é básico, médio e avançado, Libras, básico, médio e avançado, educação financeira, educação emocional, legislação. São 15 cursos, 15 mil vagas, totalmente gratuito. Se você quiser fazer é para EAD. Esses aí também tem no EAD? Todos têm no EAD. Tem. O presencial que a gente tem hoje é preparatório para ENEM, preparatório para concurso, o inglês básico, médio e avançado, educação emocional, educação financeira, legislação e redação. Esse nós temos presencial. Esses todos presenciais nós também temos em AD e mais uns 10 cursos lá ainda em AD. Agora, não são os mesmos professores, tá? O EAD são os professores contratados por Brasília, da empresa que nós contratamos para isso. Esses presenciais são todos professores aqui que também dão aula em outros locais, tá bom?
Então, por favor, vamos estudar, a ideia é essa, é a gente preparar. Tem vários concursos abertos aí, tem vários concursos que ainda vão abrir. Com certeza o professor Junigel, quando entrar aqui, tem muito mais propriedade para falar para vocês sobre os concursos que estão abertos e que vão abrir, né, ainda, concurso do quadro geral da prefeitura, concurso, eles já estão dizendo que vai vir de novo o PC, concurso da Assembleia que está vindo por aí, então são muitos concursos e a ideia é que vocês estejam preparados e contem com a gente para que isso aconteça, tá bom? Então, muito obrigado, vamos começar aqui a nossa brincadeira. Eu sou o professor House, como já falei para vocês, e nós vamos começar com o assunto de proporção. Mas antes disso, deixa eu colocar aqui para vocês que eu fiz hoje olhando o edital de vocês, para que eu pudesse expor o que a gente ia tratar, eu fiz um breve relato dos conteúdos para que a gente escolha o que trabalhar em 2 horas, tá? Deixa eu só puxar eles aqui. Só um minutinho. Bom, esse aqui são os conteúdos que eles anunciaram no edital de vocês para quem vai fazer o concurso da educação, tá? Então aqui está todo o conteúdo básico de matemática, resolução de situação, problema envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação com números racionais, nas suas representações fracionárias e decimal. Então vamos lá. Quando eu falo aqui de situação, problema envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão, eu hoje não vou falar especificamente disso. Por quê? Porque para responder as questões que nós vamos fazer aqui, nós vamos utilizar isso. Tá? Então não tem como eu responder uma questão se eu não utilizar adição, subtração, multiplicação e divisão. Então ela já vai estar imbuído no que a gente vai fazer aqui, tá? Então, ok. Fração nós vamos falar. Eu coloquei em azul aqui, porque a gente vai tratar com mais afinco. Mínimo, múltiplo comum, máximo, divisor comum, porcentagem, razão e proporção, regra de 3 simples ou composta, equações do primeiro e segundo grau. Tá? E aí, ainda nessa ideia, a gente fala de média aritmética, perímetro e volume. Tá bom? Professor, são 3 questões. O que é que você aposta nas 3? Nós vamos acertar as 3 aqui hoje, tá? Para que a gente faça bem essa prova. O que é que a gente precisa? O que mais cai? Esses dias para trás eu fui fazer um aulão lá no GPS e me deram 40 minutos e eu falava assim: vamos focar em razão e proporção, vamos focar em razão e proporção. Razão e proporção não cai, despenca. Tá? Razão e proporção despenca em concurso. Então, razão e proporção, problema, fração, vai estar na prova de vocês. Então, nós vamos focar nisso aqui. Nas provas da UFT, ficou o período da pandemia 2 semestres sem ter prova, e os outros 4,
todas elas caíram questões de porcentagem. Ontem, quando eu abri as provas aqui, uma ou duas questões envolvendo porcentagem da regra de 3, então vai ajudar vocês também aí. Então nós vamos começar por esse assunto aqui, razão e proporção. Fique bem à vontade para perguntar, não deixa dúvida, fala de novo. Professor, eu estou com vergonha. Seja sem vergonha de perguntar aqui hoje. Pergunte, não deixa dúvida, tá? E professor, depois nós vamos querer mandar essas dúvidas para o senhor lá, porque eu fui estudar lá em casa e não consegui. Tem como você mandar um slide para mim? Tem, eu já disse, coloca lá, adiciona lá no WhatsApp, adiciona lá no Insta, eu mando o slide para você, tira a sua dúvida na medida do meu tempo, e isso vai ser de madrugada, tá? Então assim, você vai mandar a dúvida, eu te prometo que ela não amanhece o dia sem eu tirar essa dúvida. Ali da meia-noite até as 2h da manhã eu respondo tranquilamente. Nem que você veja no outro dia, eu não estou pedindo que você veja 2h da manhã me acordado comigo não. Mas eu encaminho ali nesse horário, você vê no outro dia, tira dúvida. Se for no final de semana, qualquer horário eu respondo. Ah, professor, onde? Onde eu tiver. Tá? Então nós vamos começar por razão e proporção. O que é uma razão? Razão é uma divisão. Qual a razão entre o número 20 e o número 4? 5, porque 20 dividido por 4, 5. Qual a razão entre o número 30 e o número 10? 3, porque 30 dividido por 10, 3. Então razão é uma divisão, beleza? Ok, então razão é uma divisão. E o que é uma proporção? Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Então razão é uma divisão e a proporção é uma igualdade entre duas razões. Tem 6 regrinhas que eles chamam de propriedades. Nós não vamos nos preocupar com isso aqui hoje, tá? Eu não trouxe vocês aqui para aprender propriedades de proporção, e sim aprender a resolver questões de concurso que envolvem proporção, tá bom? Então hoje nós vamos aprender a resolver as questões. Não vamos focar muito em aprender propriedade, vamos aprender a resolver as questões e para saber as questões de forma direta. Vamos lá, eu vou começar assim, ó. Calcular 2 números positivos na proporção de 2 para 5, sabendo que a diferença do maior para o menor é 42. Então nós vamos calcular 2 números positivos na proporção de 2 para 5, sabendo que a diferença do maior para o menor é 42. Pessoal, veja uma coisa comigo. Quando a gente vai resolver isso aí de forma, vamos dizer, acadêmica, da forma que eles trazem para a gente nos livros, ele vai falar assim, ó, calcular 2 números positivos na razão de 2 para 5. Como eu não sei que números são, eu vou dizer que A está para B, ou X está para Y, assim como 2 está para 5. Tá? A está para B, assim como 2 está para 5. Aí ele disse, sabendo que a diferença do maior para o menor é 42. Diferença do maior para o menor é 42. Eu te pergunto, o maior está em cima ou embaixo? Embaixo, perfeito. Então, se é proporção, eu tenho que seguir na mesma proporção, na mesma linha. Se o maior está embaixo, então quem é maior? A ou B? B. Então, B menos A vale 42. Até aí, alguém tem dúvida? Tranquilos? Beleza. O que a gente vai fazer? Isolar uma incógnita. Eu vou isolar o B. Então, B vai ser igual a 42 mais A. Isolei uma incógnita. Vou substituir na outra equaçãozinha que eu tenho. Então, nós vamos ter aqui, ó, proporção, a igualdade entre duas razões. Razão, divisão, divisão, igualdade, proporção, multiplica em Xuxa. Faz um xizinho aqui. Então eu tenho 5 vezes A, tá? Igual a 2 vezes B. Então 5 vezes A igual a 2 vezes B. Mais o B vale quanto? 42 mais A. Beleza, então eu tenho 5 vezes A, 2 vezes B, que vale 42 mais A. Por que está substituindo, professor? Porque eu preciso deixar na mesma incógnita, na mesma letra. Dá banho de chuveiro para ver como fica o cabelo. Então eu tenho 5 vezes A, 2 vezes 42, 84. E 2 vezes A, 2A. Pronto, 2A está positivo, vem para o primeiro membro, negativo.
Então eu tenho 5A menos 2A é igual a 84. Quanto é 5A menos 2A? 3A é igual a 84. Se o 3 está multiplicando, obrigado, passa dividindo. Então vai ficar A igual a 84 dividido para 3. Que dá quanto? Agora ficou difícil. Não disse que a gente ia trabalhar a divisão aqui? 28. Isso. Então A igual a 28. Pronto. Encontramos que o A vale 28. Eu volto aqui onde está isolado e substituo. Então, o professor está rápido. Calma. 40, porque eu quero que vocês se retenham a atenção do outro jeito. Então eu tenho 42 mais 28, 70. Pronto. Então eu desenvolvi que dois números estão na proporção de 2 para 5, sabendo que a diferença do maior para o menor vale 42. Quanto que é 70 menos 28? 42. Fácil? Não? Ó, agora vamos aqui comigo. Deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Pessoal que chegaram depois, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado aí os que estão acompanhando pelo Insta. Valeu demais. Vamos perguntar se tiver dúvida. Olha aqui, preste atenção. Eu vou querer fazer um combinado com vocês aqui hoje, para a gente sair daqui craque nisso. Vai cair, professor? Claro que vai cair razão e proporção na prova. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer assim, ó. Calcular dois números positivos na proporção de 2 para 5. Então eu vou dizer A e B na proporção de 2 para 5. Está conseguindo visualizar tranquilo aí? Então, A está para 2, B está para 5, ok? Certo? Aí ele diz, sabendo que a diferença do maior para o menor é 42, sabendo que a diferença do maior para o menor é 42, eu vou falar assim, ó, 42, vocês falam é resultado, pode ser? Então vamos lá, 42, resultado. 42, resultado. Show! Agora eu vou falar 42, vocês falam resultado, eu falo resultado e vocês falam dividendo. Pode ser? Vamos lá. 42. Resultado. Resultado. Dividendo. 42. Resultado. Resultado. Dividendo. Nunca esqueça isso. O resultado sempre é o dividendo de uma proporção. Então 42 é resultado, resultado é dividendo. Agora, Fagoiores de Meu Brasil Veranil, o que é que nós precisamos fazer? Acompanhar o texto. Siga o texto aqui comigo. O texto diz, sabendo que a diferença do maior para o menor é 42. Quem é o maior aqui? 5. Quem é o menor? 2. Qual é a diferença? 3. 42 dividido para 3? 14, ó. 14. 14 é a nossa constante de multiplicação. Vem para cá multiplicando. 2 vezes 14, 28. 5 vezes 14, 70. Está respondido. Fácil! Não é fácil? Vamos entender de novo. Entender, se ficar com dúvida, vai perguntar. Olha lá. Calcular dois números positivos. Eu não sei quem são. Chamei de A e B. Na proporção de 2 para 5. Então o A é 2, o B é 5. Beleza? Sabendo que a diferença do maior para o menor é 42. 42 é? E resultado é? Pronto. O texto diz, diferença do maior para o menor. 5 menos 2, 3. 42 dividido por 3 é 14. 14 é a minha constante de multiplicação. 2 vezes 14, 28. 5 vezes 14, 70. Primeira questão, ok? Põe na conta, vamos melhorar isso aí. Vamos melhorar o grau de dificuldade dela. Se aparecer assim é tranquilo. E professor, o que você está querendo dizer? Eu fiz o concurso da guarda. Das 5 questões que teve lá, caiu 2. 40% da prova da guarda foi razão e proporção. Poderia fazer assim? Poderia, fácil assim mesmo. Se você, é aquela a historinha. Aqui é 2, aqui é 5, 4, 10, 6, 15. Se você for fazendo isso, até os 70 você vai encontrar. Tudo jóia? Fácil, né? Beleza? Vamos que vamos.
Pode tirar a foto se quiser. Eu vou ficar usando esse cantinho por causa da galera que está acompanhando pelo Instagram. Muito obrigado aí, o pessoal que está acompanhando pelo Instagram. Pessoal, vou repetir agora que tem mais gente, quem chegaram depois. Pessoal, todos vocês que chegaram aqui depois, os que entraram depois aí na live. Pessoal, hoje nós temos aqui em Palmas, na Escola do Legislativo, um curso preparatório para concurso, básico para concurso, totalmente gratuito. Totalmente gratuito, com matemática, com raciocínio lógico, com português, com redação, história e geografia do Tocantins, com direito constitucional, direito penal, direito administrativo, estatuto, totalmente gratuito, que funciona na Escola do Legislativo, lá na Assembleia, totalmente gratuito. E professor, como que eu faço? Beleza, você pode, depois eu coloco aqui de novo, os que chegaram depois, também vou encaminhar os slides. Aí você manda um oi lá, me adiciona no Instagram, manda um oizinho lá no WhatsApp, eu vou lá e mando o link da inscrição para você. Professor, não tem como fazer mais pela inscrição, porque já está dizendo que tem 150 na lista de espera para agosto, é verdade, não tem como. Mas nós vamos lá, como eu disse, nós temos 250 inscritos agora, funcionando 160, 170, sempre está faltando 40 alunos por dia. Então nós vamos colocar esses 40. Esses 40 a gente vai colocar para preencher aquelas poltronas lá, tá bom? Então, por favor, adiciona lá depois o Instagram, segue lá no Instagram, adiciona o WhatsApp, que a gente vai fazer a inscrição de vocês presencial mesmo, já que não dá mais para fazer online, tá bom? Podemos apagar? Beleza. Olha lá, pessoas, Agora eu vou colocar uma questãozinha um pouco melhorzinha. E aí, pessoal, eu não vou ficar fazendo dos dois jeitos, não. Aí a gente escolhe uma única forma e a gente vai ficar fazendo por ela, para poder fazer mais conteúdos. Aí faz do jeito que vocês acharem mais fácil. Por exemplo, olha essa questão agora. Ele vai dizer para a gente, na proporção múltipla, x está para 3, assim como y está para 5, assim como z está para 6. Determinar os valores de x, de y e de z, sabendo que x mais y mais z custa 112. E pessoal, o que eu quero, daqui a pouco, quando nós começarmos a resolver as questões de concurso, é que vocês sejam capazes de pegar esse método prático e imaginar um texto. Como assim, professor? Ele vai dizer assim, ó, que Xuxa, sei lá, Wilson e Zaine montaram uma sociedade. Eles entraram com valores de somatório 112 mil reais. Na proporção que Xuxa entrou para 3, Wilson entrou para 5 e Zaine entrou para 6. Determinar, depois de um ano, quanto receberá proporcionalmente cada um desses sócios, se forem ratear os lucros. É a historinha. Mas aí está aqui, a gente vai ser capaz de responder dentro da historinha. Olha aqui, gente. Então acompanhe aqui. Vou fazer de novo os dois métodos. Ele está dizendo que na proporção múltipla, x está para 3, assim como y está para 5, assim como z está para 6. E ele disse para a gente que x mais y mais z vale 112. Então, quanto vale separadamente x, y e z? Ó, vamos descobrir quanto vale o x, depois vamos descobrir quanto vale o y, depois vamos descobrir quanto vale o z. Presta atenção numa coisa comigo, por favor. Para descobrir isso aí, você tem que separar 2 a 2. 2 a 2. Então, por exemplo, vou separar esses dois primeiro. X e Y. Então, eu vou vir aqui, ó. X está para 3, assim como Y está para 5. Agora, eu vou separar esses dois últimos, entre o primeiro e o último, ó. X está para 3, assim como Z está para 6. Agora, eu vou separar o segundo e o terceiro, ó. Tem que ser 2 a 2. Então, eu tenho que Y está para 5, assim como Z está para 6. Beleza. Agora, não esqueça, para eu resolver, nós temos que escrever em função de uma única incógnita. Então, nós vamos ter que achar uma incógnita aí para a gente escrever em função dela. Beleza, vamos devagarinho aqui.
eu tenho aqui, ó, que 5 vezes x é igual a 3 vezes y. Eu tenho aqui que 3 vezes z é igual a 6 vezes x. E eu tenho aqui ainda que 5 vezes z é igual a 6 vezes y. Até aí alguém tem dúvida? Não? Beleza. Então nós vamos escolher quem que nós vamos isolar aí. Por exemplo, se eu quiser isolar o z, eu posso vir aqui. Eu tenho que z vai ficar 6x dividido por 3. Então eu tenho que z vale 2x. Certo? Então onde tiver z, eu vou colocar 2x. Beleza. Então eu vou isolar aqui agora. O 3 vem para cá. Então 5 vezes x, vamos escrever tudo em função de x. 5 vezes x, se o 3 está multiplicando, vem para cá, dividindo. É igual a isso. Pronto! A primeira parte está ok. Agora eu vou substituir. Então vai ficar x mais y. Mas o y vale quanto? 5 vezes x sobre 3. Mais o z. Mais o z vale quanto? 2x. Perfeito. Esse cara é igual a 112. X mais 2x. 3x. Então eu tenho que 3x mais 5x sobre 3 é igual a 112. Nós temos que tirar o mínimo aqui, ó. Aqui a gente sabe que tem. Vou ensinar você a tirar esse mínimo direto, para não perder tanto tempo. Vamos tirar esse mínimo direto? Faz assim, ó. 3 vezes 3x. 3 vezes 3x? 9x mais 5x. 14x. Tirar o mínimo direto para ganhar tempo. 14x sobre 3. Tá? 3 vezes 3x, 9x. 9x mais 5x, 14x. 14x sobre 3 é igual a 112. Pronto, o 3 está dividindo, vai passar multiplicando. Então a gente tem 14x é igual a 112 vezes 3. Então a gente tem 14 vezes x é igual a 6, 3, 3, 336. Então x é 336, o 14 está multiplicando, passa dividindo. 336 dividido por 14. Aí, tá na dúvida? Vai lá na velocidade 1, 336 dividido por 14. Isso, dá 2 aqui, 28 para 33, 5, baixa o 6, 56 por 14, 4. 4 vezes 4, 16 para 16, nada, vai 1, 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Pronto, 24. Então nós achamos que o x vale 24. Perfeito. Se eu achei o x, eu acho todas as outras, porque está escrito em função de x. Então quanto vale o z? 2 vezes 24. Então o z vale 48. E quanto vale o y? 5x sobre 3. Então o y, vou colocar bem aqui, ó. Então o y vai ficar 5 vezes 24, que é x, sobre 3. 24 dividido para 3, 8. 5 vezes 8, 40. Fácil, né? Não, realmente não é fácil. Por que que não é fácil? Porque você vai perder um tanto de tempo desse numa questão de concurso, e olha que ainda é a nível fácil. Misericórdia, pai! Olha lá, como é que a gente vai fazer isso? É por isso, pessoal, que vocês estão aqui, para isso ficar fácil. Isso aqui tem que ficar fácil. Como é que isso aqui vai ficar fácil? Eu vou, como eu disse, eu vou responder essa de outro jeito, nós vamos escolher. Ainda agora para frente eu vou responder só do jeito que vocês escolherem. Se for assim, beleza. Se for do outro método, beleza, tá? Então a gente fica só em razão e proporção. Olha lá. Na proporção múltipla, x está para 3, olha comigo. X está para 3, assim como y está para 5, assim como z está para 6. Sim ou não? Sim. Todos sim? Beleza? Então na proporção, x está para 3, y está para 5 e z está para 6. Determinar os valores de x, y e z, sabendo que x mais y mais z
vale 112. 112 é o quê? 112 é o quê? Resultado é o quê? 112? E resultado? Ele fez o quê? Soma. X mais Y mais Z. Acompanhe o texto. O texto mandou somar. X mais Y mais Z. Então, 3 mais 5. 8 mais 6. 112 dividido por 14, 8. 8 é a nossa constante de multiplicação. 3 vezes 8, 24. 5 vezes 8, 40. 6 vezes 8, 48. Ou você faz assim, ou você faz assim. Não é fácil. De graça, pai. Não é tranquilo? Aí em casa, tranquilo? O pessoal aí da live, tranquilo, fácil, de gracinha. Beleza, vamos que vamos. Pessoal, ficou dúvida? Se ficou, pergunte. Vamos para frente, professor. Daqui a pouco o Júnior Cabissudo chega aqui e quer tomar a nossa aula. Então, vamos que vamos. Esse método é mais rápido, porém ele lá é melhor porque ele trincha, sem saber trinchar. Óbvio que tem hora mais fácil porque já tem uma coisa mais rápida, mas a gente acredita, para mim, aquele lá seria o melhor. Esse que é mais rápido para concurso, mas se for para a sala de aula vai deixar, não teve razão no próximo. Perfeito. Olha o que ela está dizendo. Professor, para mim resolver o concurso, esse aqui é melhor. Para eu que vou passar no concurso que vai, eu vou ensinar desse jeito aqui lá na sala de aula. Perfeito. Porque aqui você vai percorrer o conhecimento acadêmico. Aqui nós estamos trazendo metodologias práticas de resolver a prova da educação. Tá? Eu ensino isso aqui no ensino médio? Não. No ensino médio eu ensino isso aqui. O menino tem tempo. Eu tenho um ano todinho para ensinar ele. Você já só tem 2 horas. Então eu tenho que vir aqui fazendo 2 horas isso, tá bom? Mas a senhora está certa. Para a gente aprender, quando vai fazer uma prova normal, eu não saberia fazer. Perfeito. E a senhora quer ver mais uma coisa que eu digo para a senhora? E olha que nós estamos começando. Eu nem coloquei uma proporção direta e inversa, eu não coloquei com fração ainda. Quando eu colocar uma direta e uma inversa desse jeito aqui, aí o caldo engrossa. Por isso que eu quero que vocês aprendam assim. Beleza, gente? Vamos lá? Posso apagar? Vamos que vamos. Olha aí. Sabendo que A está para B, assim como 8 está para 5, e que 3A menos 2B vale 140, calcular A e B. Olha lá. Então, sabendo que A está para B, A está para B. Se tiver dúvida, pergunte. Pessoal da live também, por favor. Sabendo que A está para B, assim como 8 está para 5. Dúvida até aí? Beleza. Então, aí ele diz, e que 3A menos 2B é 140. 140 é? E resultado é? Beleza, 140 é resultado, o resultado é dividendo. Agora presta atenção comigo, para não ter confusão. Eu estou falando para vocês, segue o texto. Segue o texto. O que o texto está dizendo agora? 3 vezes A menos 2 vezes B. Eu tenho que seguir o texto. Tudo bem? Então 3 vezes A menos 2 vezes B. Quanto vale o A? 8. É 3 vezes 8. 2 vezes B. Quanto vale o B? 5. Então eu tenho 3 vezes 8. 24. 2 vezes 5. 24 menos 10. Pensa que essa pergunta é difícil. 24 menos 10.
14. Aí então, 14. Entendeu? Vou repetir. Sabendo que A está para B, A está para B, assim como 8 está para 5, como 8 está para 5. E que 3A menos 2B é 140. 140 é resultado. Resultado é dividendo. Segue o texto. 3A menos 2B. O A é 8. 3 vezes 8. 2 vezes B. O B é 5. 2 vezes 5. Então, 3 vezes 8, 24. 2 vezes 5, 10. 24 menos 10, 14. Beleza? 140 dividido por 14? 10. 10 é a nossa constante de multiplicação. 8 vezes 10, 80. 5 vezes 10, 50. Só isso. Só. Dúvidas? Eu estou esperando uma pergunta. E aqui? Eu não sei como que ela surgiu ainda. Toda vez que eu resolvo essa questão, surge uma pergunta. A mesma, inclusive. A mesma pergunta, toda vez. Sabe qual é a pergunta que surge aqui, que vocês não fizeram, mas que na hora da prova vocês iriam fazer, ficar com dúvida na hora da prova? É bem assim. E professor, você não disse que dá para tirar a prova? E 80 mais 50 é 130 e não 140. Aí, ó, perfeita a pergunta dela, mas é mais ou menos. A prova tira no texto. A prova tira no texto. Então, se eu vier aqui, ó, 3 vezes 80, 240. 2 vezes 50 é 100. 240 menos 100, 140. Aí tira a prova. Aquela hora nós encontramos lá, parece que foi 24, 28 e 40. Somando tudo dava 112. Então eu tinha que somar todos eles para dar 112. A prova tira no texto. Tá ok? Para frente? Bora! 2 números por... Agora essa aqui é a única que vai ter uma restrição. Por isso que eu coloquei. Que aí a gente faz a única possibilidade de restrição. 2 números positivos estão entre si. Assim como 3 está para 4. Então, A está para B. Assim como 3 está para 4. Dúvida até aí? Não. Determine-os sabendo que a soma de seus quadrados é igual a 100. Agora só os que vão passar. 100 é o quê? Resultado. E resultado é o quê? Dividendo. 100 é o quê? Resultado. E resultado é o quê? Dividendo. Coloque isso na cabeça. Resultado sempre é dividendo. Beleza. Agora, pessoas, o texto. Acompanhe o texto. O texto diz: sabendo que a soma de seus quadrados. Cuidado para não confundir barra funda com bafo de bunda. São duas coisas diferentes. Vocês não vão confundir a soma de seus quadrados com o quadrado da soma. A soma de seus quadrados é uma coisa. O quadrado da soma é outra coisa. Não é isso? Porque senão a gente confunde. Deixa eu perguntar para vocês. A soma de seus quadrados, eu posso dizer que é 3 mais 4 ao quadrado? Beleza pura? Não, né? Isso aqui é o quadrado da soma. O quadrado da soma. Somou e levou ao quadrado. Isso é o quadrado da soma. Não foi isso que ele perguntou. Isso vai dar resultado diferente. Quanto é que dá isso aqui? 49. Perfeito. 7 ao quadrado, 49. Então daria errado. Quer dizer, não é o que ele está perguntando aqui. Ele pode fazer uma pergunta sim, mas não é o que ele está perguntando aqui. O que ele perguntou aqui, ó, foi a soma de seus quadrados. Então ele vai somar os quadrados. Ele quer A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Então é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso que é a soma de seus quadrados. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. 4 ao quadrado? 9 mais 16. 25. Agora, gente, presta atenção numa coisa. Aqui é que eu vou precisar chamar a atenção para vocês. Aqui comigo, por favor. Toda vez que ele falar assim, ó, a soma de seus quadrados
E pessoal, na matemática, a gente tem os dois caminhos, o de ida e o de volta, né? Ou você vai falar o indo e o voltando, comunicando a soma tem a soma tem a subtração, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, não é isso? Se eu tiver potenciação e radiação, perfeito. Massa, então já que a gente já pode progredir mais então. Exponencial e isso, logaritmo, muito bom. Vamos progredir mais um pouco ainda. Integral e lá no ensino superior. Derivada, show, maravilha. Então sempre vai e volta. Então se esse cara está mandando elevar ao quadrado, eu volto ele para a minha questão original. Eu tiro a raiz quadrada, a potenciação ou radiação. Então eu vou tirar a raiz quadrada. Se ele estivesse mandando elevar ao cubo, eu tiraria a raiz cúbica e assim por diante. Beleza? Tranquilo? Então, qual é a raiz quadrada de 25? 5. Isso, show. Pronto. Aí eu tenho lá. Aqui. Resultado, tá? 100 dividido por 25? 4. Beleza. É aqui, é o resultado. É na constante de multiplicação, tá? Raiz quadrada de 4? 2. Então, 2 é a minha constante de multiplicação. Tá? 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Então, não esqueça. Toda vez que ele mandar elevar ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada da minha constante de multiplicação. Posso tirar a prova, professor? Deve tirar a prova. Quanto que é 6 ao quadrado? 36. Perfeito. E 8 ao quadrado? 36 mais 64? 100. É a única, tá, gente? Só tem essa, não tem mais nenhuma restrição, só essa. Ficou claro? Ficou claro? Se ele falar para somar os quadrados, eu tiro a raiz quadrada. Se ele falar para somar os cúbicos, eu tiro a raiz cúbica. Se ele somar as quartas potências, eu tiro a raiz quarta. E assim por diante. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, agora eu vou trabalhar umas dicas aqui. Nessas dicas eu falo assim, ó, dicas importantes. Eu não falo dicas necessárias. Você aplica a dica se você quiser, tá? Dicas importantes. Não quer dizer que seja necessário para responder. É importante porque faz mais rápido. Vamos lá. Ele diz assim, na primeira dica, sempre que possível as partes dadas podem ser simplificadas. Observe que eu falei podem, eu não disse devem, tá? Sempre que possível as partes dadas podem ser simplificadas. Eu disse pode, eu não disse deve. Agora toma cuidado para você não assassinar a matemática. É sempre que possível, nem sempre é possível, tá? Dividir o número 45, vamos lá. Dividir o número 45 em partes diretamente proporcionais aos números 200, 300 e 400. Olha que coisa interessante. Dividir o número 45 em partes diretamente proporcionais aos números 200, 300 e 400. 45 é o quê? Isso. 45 é o quê? O resultado é o quê? Dividendo. Porque eu tenho medo de vocês pensarem que o resultado tem que vir só no final. Não, o resultado pode vir em qualquer lugar. Tá? Então o resultado aí veio no início. Dividir o número 45. 45 é resultado, o resultado é dividendo. Pronto. Aí ele diz, em partes diretamente proporcionais aos números 200, 300 e 400. Aí a dica diz, sempre que possível as partes dadas podem ser simplificadas. É possível? É. Eu posso simplificar 2 zeros, 2 zeros, 2 zeros. E aí, professor, se pudesse só em cima? Aí não. Só é possível porque eu simplifiquei nos 3. Certo? Beleza. Aí agora eu tenho 2 mais 3, 5 mais 4, 9. 45 dividido por 9? 5. 5 é a nossa constante de multiplicação. 2 vezes 5? 10. 3 vezes 5? 15. 4 vezes 5? 20. 10 com 15, 25. Com 20, 45. Fácil? Sim? Agora eu estou esperando uma pergunta. Como seria a questão básica? Perfeito. Essa é uma boa pergunta.
Mas a pergunta que eu estava esperando de vocês é porque eu estou falando desde a primeira. Segue o texto. Segue o texto. Segue o texto. Eu estou esperando que vocês perguntarem agora. Ei, onde é que o texto mandou somar e o senhor não está falando para seguir o texto? Toda vez que ele quiser alguma coisa que não seja soma, ele é obrigado a especificar. Tipo, 3 vezes A menos 2 vezes B, ou a soma do quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, ou a diferença entre o primeiro e o segundo, a proporção capital integralizada. Então, toda vez que ele não fala nada, é soma. Assim como quando você resolve um logaritmo, quando não fala nada, a base é 10. Assim como você coloca um número aqui que não precisa dizer, mas está multiplicando por 1. Tá bom? Então, toda vez que não falar nada é soma. Quando ele quiser que seja outra coisa, ele vai ter que ser obrigado a especificar. Professor, como que seria uma questão? Eu vou chegar nelas agora, eu tenho umas 4, 5 de concurso. Mas mesmo assim eu vou te dizer. Ele vai dizer bem assim, ó, que isso, ações, pronto, pode ser, de ações. O cara vai dizer que Leonardo, Cristina e Israel montaram uma sociedade. Aí ele diz que o Leonardo entrou com 200 mil. A Cristina entrou com 300 mil e o Israel entrou com 400 mil. Eles ficaram 2 anos sem fazer retirada, só investindo na empresa. Depois de 2 anos a empresa foi lá e teve um lucro de 45 mil reais. Decidiram dividir em partes diretamente proporcionais aos que cada um investiu. Quando receberá Leonardo, Cristina e Israel? Entendeu? Por isso que eu estou dizendo, ele está integralizado. Ele vai lá, esse investiu 200 mil, esse investiu 300 mil, esse investiu 400 mil. Depois de 2 anos, tiveram 45 mil de lucros, decidiram ratear o lucro em parte diretamente proporcional ao que cada um investiu. Quanto que receberá Leonardo, Cristina e Leopoldo? O Leonardo vai receber 10 mil, a Cristina vai receber 15 mil e o Israel vai receber 20 mil. É assim que aparece. Beleza? Vamos que vamos. Dica 2. Olha aí o que eu estava dizendo para a senhora. Agora eu vou começar a trazer uma fraçãozinha aqui, tá? São 4 dicas, eu vou trabalhar 3, que é o que eu acho que eles vão colocar na tua prova. Agora, tem alguém que vai fazer matemática? Matemática show. Matemática show. Então, depois eu vou mandar para vocês a 4ª dica, tá? Beleza, que eu não vou trabalhar a 4ª dica aqui não, porque eu vou confundir a cabeça de quem não vai fazer matemática. E eles só vão cobrar a 4ª dica com quem vai fazer matemática. Eles não vão cobrar a 4ª dica para a parte básica de matemática, tá? Mas é facinho, mas só que vai confundir. Para vocês é bom, é de graça. Olha lá. Quando as partes forem frações, podemos reduzir ao mesmo denominador. Muito obrigado aos que vão fazer matemática, assistindo a aula de matemática. Fico honrado com isso. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, fico honrado com isso. Ó, quando as partes forem frações, podemos reduzir ao mesmo denominador e trabalharmos apenas com os novos numeradores. Como que a gente reduz ao mesmo denominador? MMC. Muito bem. Show. Olha lá. Vamos pegar a questão 6 que exemplifica a dica 2. Dividir o número 46. 46 é o quê? O resultado é o quê? Beleza. Em partes diretamente proporcionais. DP, diretamente proporcionais a 1/2, a 2/3 e a 3/4. 1/2, 2/3 e 3/4. Pronto. Quando o problema for de fração, podemos reduzir ao mesmo denominador e trabalharmos apenas com os novos numeradores. Qual o mínimo entre 2, 3 e 4? Isso, 12. E professor, eu não lembro. Tem como fazer na velocidade 1? Tem. 2, 3, 4. Por 2, 1, 3, 2. Por 2, 3, 1. Por 3, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Lembrado, né? Então pronto. Reduzimos ao mesmo denominador. Vamos trabalhar apenas com os novos numeradores. 12 dividido por 2. 6 vezes 1. 12 dividido por 3. 4 vezes 2. 12 dividido por 4. 3 vezes 3. Então eu tenho que A está para 6, B está para 8 e C está para 9. 6 mais 8. 14 mais 9. 14 mais 9. 23.
46 dividido por 23, 2, né? 2 é a nossa constante de multiplicação. 6 vezes 2, 12. 8 vezes 2, 16. 9 vezes 2, 18. 12 por 18, 30. Por 16, 46. Ficou dúvida? Vamos repetir. Olha lá. Quando as partes forem frações, reduzimos ao mesmo denominador, trabalhamos com os novos numeradores. Dividir o número 46. 46. Resultado. Dividendo. Em partes diretamente proporcionais a 1/2, 2/3 e 3/4. Quando for fração, reduzimos ao mesmo denominador. Como? Tirando o mínimo. O mínimo de 2, 3 e 4 deu 12. 12 dividido por 2 é 6. 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 2, 8. E 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 3, 9. Vamos trabalhar apenas com os novos numeradores. 6, 8 e 9. 6 mais 8, 14. 9, 14 mais 9, 23. 46 dividido por 26, por 23, 2. 2 é a nossa constante de multiplicação. 6 vezes 2, 12. 8 vezes 2, 16. 9 vezes 2, 18. De graça? É uma soma de fração. É a mesma coisa. Por isso que aqui é só para... Por isso que eu digo. Por isso que eu digo. Quando as partes forem frações, eu digo podemos. Eu não disse devemos. Pode para facilitar. Mas senão vai ficar certo do mesmo jeito. Vai ficar pagando mais, não vai dar certo. Bom, a última dica nossa de hoje desse assunto. Quando o problema for de proporção inversa, agora vamos colocar o inverso. Parece que só existe proporção direta. Então, quando o problema for de proporção inversa, em primeiro lugar, invertemos as partes. Então, quando o problema for de proporção inversa, em primeiro lugar, invertemos as partes. E em seguida, usaremos conhecimentos anteriores. Aí você fala, agora lascou, que eu não aprendi nada anterior. Aprendeu sim. Aprendeu. Qual é o anterior? Reduz ao mesmo denominador, trabalha apenas com os novos numeradores. Olha lá. Vamos que vamos. Rapaz, é fácil, professor. Vai ficar igual o cabeçudo, mas professor. Olha lá. Então o que, que a gente diz? Dividir o número 72. 72 é o quê? Resultado é o quê? Dividendo. Rapaz, na hora que cair esse negócio lá na prova, você vê um resultado, você vai falar, dividendo. Ficou na cabeça. Pronto. Resultado é dividendo. Em partes inversamente, eu vou apagar aqui, tá, gente? Vou precisar do quadro aqui. Em partes inversamente proporcionais, IP. Inversamente proporcionais. Se não entender, por favor, vai perguntar. Em partes inversamente proporcionais, IP, aos números 3, 4 e 12. O que, é que a dica diz? Quando o problema for de razão inversa, em primeiro lugar, invertemos as partes. Qual é o inverso de 3? Menos 3. Muito bem. Totalmente equivocado. Cuidado com isso. Não confundir, tá? Não confundir melancolia profunda com melancia nas costas. Né? Olha lá. O que é acontece? Cuidado, não confundir inverso com oposto. Inverso, lembra daquela brincadeira. Só para efeito de lembrança, tá? Quando dois corpos estão brincando em algum lugar, um corpo cansa e fala assim, vamos inverter? Quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vem para baixo, não é isso? Não é isso? Nós vamos inverter para a brincadeira continuar que está tão bom. Né? Então quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Isso é inverter, troca de posição. Tá? O oposto, que é o menos, é o antônimo, lá no português, é o oposto. Então o oposto de 5, menos 5. O oposto de 3, menos 3. O inverso de 5, 1/5. O inverso de 3, 1/3. Qual é o oposto de 2/3? Qual o oposto de 2/3? Menos 2/3. Qual é o inverso de 2/3? 3/3. Tá? Então cuidado. Show? Beleza? Então, quando o
problema for de proporção inversa, em primeiro lugar, invertemos as partes. Então, quem é o inverso de 3? 1/3. Quem é o inverso de 4? 1/4. Quem é o inverso de 12? 1/12. Até aqui alguém tem dúvida? Não? Tranquilos? Agora vamos seguir os conhecimentos anteriores. Qual é o conhecimento anterior? Transformou numa fração. Quando transforma em fração, o que é que a gente tem que fazer? Reduzir ao mesmo? Pronto. 12 dividido por 3. 4 vezes 1. 12 dividido por 4. 3 vezes 1. 12 dividido por 12. 1 vezes 1. Coisa fácil. Pronto, já acabou. 4, 3 e 1. 7, 8. 72 dividido por 8, 9. 9 é a nossa constante de multiplicação. 4 vezes 9, 36. 3 vezes 9, 27. 1 vezes 9 é 9. 27 por 9, 36. Por 36, 72. Ficou dúvida? Ficou dúvida? Terminamos razão e proporção. Temos uma questão garantida na prova. Vai cair. Vai cair razão e proporção. Ficar a mais fácil. A mais fácil ou a mais difícil? Os outros errar e a gente acertar. Não é porque vocês aprenderam. Gente, ó, vamos resolver para ver se vocês aprenderam. Agora são as questões de concurso aqui. Pessoal aí da live, muito obrigado. Eu sei que para vocês que estão acompanhando por aí, talvez fica corrido, né? Porque eu estou tentando, eu fiz um pouco rápido para a gente tentar trabalhar mais assuntos, tá? Mas vamos lá. Questões de concurso aqui. Ele diz, um levantamento, olha aí, agora vai ver as questões aí que você estava perguntando. Um levantamento feito por uma emissora de TV, com 1.600 pessoas que assistem novelas, revelou que a razão entre o número de homens e mulheres, nesta ordem, é de 3 para 7. De acordo com a pesquisa, a diferença entre o número de mulheres e o número de homens que assistem novela é de... Vai! 1 minuto e 32 segundos, para vocês resolverem. Vou pegar uma água enquanto isso. Quem é quem chegou aqui depois que ainda não ganhou o bombom? Pega aquele que vai passando para quem não pegou ainda. Fácil, né? Essa da FUNESP, eu acho que todas as outras que tem depois são da FGV, tá? Eu peguei todas as outras questões da FGV, tá? Por isso que eu paro ali. Fácil, hein, Isadora? De graça. Ficou para alguém para cá que não pegou? Ok. Podemos perguntar? Beleza. Mais 31 segundos. Pessoal, obrigado por vocês estarem acompanhando aí. Tá, muito obrigado, show de bola. Espero que estejam conseguindo acompanhar, que esteja tranquilo, que vocês estejam conseguindo entender aqui. Espero a gente estar conseguindo contribuir com vocês também, mesmo aí online. Se estiver muito rápido, siga lá no Instagram,
chama lá no WhatsApp, tira as dúvidas de vocês. Terei o maior prazer, como hoje ainda é final de semana, amanhã também, segunda também no feriado, pode mandar que até segunda eu vou estar olhando para vocês, tá? Terça, só depois da meia-noite. Manda, mas eu só respondo depois de meia-noite, meu trabalho é até 11 da noite. Podemos? Olha lá, vou perguntar para vocês agora. Um levantamento feito por uma emissora de TV com 1.600 pessoas que assistem novelas revelou que a razão entre o número de homens e o número de mulheres nesta ordem é de 3 para 7. Então, de acordo com a pesquisa, a diferença entre o número de homens e o número de mulheres que assistem novela é de letra B de bola, D de bicho, de dado, né? Letra A, letra A, letra A. Beleza, professor, vamos resolver para tirar uma dúvida? Eu sei onde está a dúvida de vocês. Vamos lá. Ele diz: um levantamento feito por uma emissora de TV com 1.600 pessoas. 1.600 é o quê? Resultado. E resultado é o quê? Dividendo. Beleza. Aí agora, ele diz que revelou que as pessoas que assistem novela na razão de homens e mulheres nessa ordem é de 3 para 7. Então, homens, 3. Mulheres, 7. Homens, 3. Mulheres, 7. Aí ele diz a diferença. Aí observa uma coisa, gente. Quando esse cara vai falar isso pra gente, a gente tem que ter um cuidadozinho ali agora. Pessoal, eu sei onde vocês estão fazendo a confusão. E eu vou tentar esclarecer a confusão de vocês aqui. Ele disse então, a diferença entre o número de mulheres e o de homens que assistem a novela é... Pessoal, presta atenção numa coisa. Vamos tentar interpretar isso aqui para não ficar confuso na cabeça de vocês. Vamos tentar interpretar. Um levantamento feito por uma emissora de TV com 1.600 pessoas. Pessoal, essas 1.600 pessoas aqui são o quê? Homens e mulheres. Então ele está somando homem mais mulher. Esse total aqui é de uma soma. Cuidado para não cair no peguinho dele. Esse total aqui é de uma soma. Somou homem mais mulheres, deu 1.600. Depois que ele achou o total, ele está te perguntando: achou o total? Achei. Então qual é a diferença entre os dois? Tá? Cuidado com esse peguinho aí. Então, olha lá, um levantamento feito por uma emissora de TV com 1.600 pessoas que assistem novela. Quem assiste novela é homem e mulher. Então, homem mais mulher está dando 1.600 pessoas. Revelou que a razão entre o número de homens e o número de mulheres é de 3 para 4. De 3 para 7. O homem é 3, mulher é 7. Então, de acordo com a pesquisa, a diferença de mulheres e o número de homens que assistem novela é... Ou seja, depois que você achou o resultado, qual é a diferença entre eles? É isso que eu quero saber.
Então, galerinha, aqui é a soma de homens mais mulheres que dá 1.600. Não é a diferença de mulheres para homens que dá 1.600, tá? Então, somou aqui, deu 10. Então, aqui vai dar 1.600 dividido por 10, 160, né? 160 é a nossa constante de multiplicação. Então, 3 vezes 160, 480. 7 vezes 160, 1.120. Aí 1.120 menos 480, 640. Conseguiram entender? Sim ou não? Agora sim? Ok, então. E aí, pessoal da live, agora sim? Tranquilos? Fácil? Tá? Então, cuidado, porque depois que ele termina a conta, ele fala qual é a diferença do número de homens e de mulheres que assistem novela. Mas quando ele está falando o total, para construir o total, ele está somando os dois. Tá? Vamos mais uma para ver. Vamos lá agora. Beleza. Não se preocupe, depois você também pode mandar uma mensagem lá, eu encaminho para vocês esses slides, tranquilo, tá? Vou encaminhar. Se chegou alguém depois que vai fazer só o FT, como ela ali, como beleza, manda lá que eu vou mandar a aula para vocês também. O pessoal da live aí, se tiver alguém que vai fazer só o FT, não só o FT, quem quiser, eu estou falando só o FT, mas é porque eu não quero que o pessoal que vai fazer concurso resolva as questões da UFT, que são um pouco diferentes ali. Razão e proporção não, cai lá também, porcentagem também não, cai lá também, todo ano. Vamos lá, essa aqui já é da FGV, tá? Sabe-se que a razão entre as medidas em centímetros do comprimento e da largura de um tampo de mesa retangular é de 7 para 3. Olha aí agora presta atenção, olha aí, olha como é que é o texto. E que a diferença entre essas as medidas é 120. Está vendo que o 120 agora é formado pela diferença? Agora é a diferença. Tá? Então olha lá. Sabe que a razão entre as medidas em centímetros do comprimento e da largura de um tampo de uma mesa retangular é de 7 para 3. E que a diferença entre essas medidas é igual a 120. Nessas condições é correto afirmar que a medida da largura do tampo é igual a questão da FGV 2023. Né? Aliás, todos que eu peguei aqui hoje, coloquei aqui é de 2023 da FGV. E da agora para frente todas são da FGV. Então aqui, né? Eu vou mandar um chocolate online. Jogar pra lá. Vou mijar. Sim. Olha lá. Porque observa, para construir o total, ele construiu com a diferença. Então, por isso que é uma diferença. Aquela hora, para construir as 1.600 pessoas, ele construiu com a soma de algumas mulheres. Agora, vamos perguntar para vocês. Espera aí. Fácil. Coloca lá. A, B, C, A. Ou então coloca o nome. Qual é o primeiro nome? Da
que é que tem vestibular. Então, agora é fácil. Porque aí lá você pode dar assim, só que lá só é comigo, porque eu amo todos. Mano. Ei, professor. Sim. Vamos lá então, gente. Então, letra? Letra? Isso. Letra E. De E, coisa fácil. Olha lá, vamos ver se ficou dúvida. Se ficar dúvida, por favor, vai perguntar. Olha lá, ele diz pra gente. Se ficar dúvida, por favor, pergunte. O pessoal aí também, da live também. Sabe que é a razão entre as medidas em centímetros do comprimento e da largura de um tampo de uma mesa, de comprimento e da largura de um tampo de uma mesa, é de 7 para 3. E que a diferença entre essas medidas é igual a 120. Eu quero que vocês entendam por que aquela hora nós somamos e agora nós estamos subtraindo. Para construir o 120, para construir o total, ele está sendo construído na diferença. Para ter 1.600 pessoas assistindo novela, ele tinha construído na soma de homem mais mulher. Aqui ele está construindo que a diferença é 120. Então, 120 é resultado. Resultado é dividendo. Se é a diferença, 7 menos 3, 4. 120 dividido por 4 é 30. 30 é a nossa constante de multiplicação. 7 vezes 30, 210. 3 vezes 30, 90. Letra E de E, coisa fácil, que é a largura que ele perguntou. Nossa Senhora, que fácil! Ok, gente? Vamos mais? Fácil? Fácil? Tranquilo? Show. Tranquilo? Podemos? Vamos lá. Para ser aprovado em um concurso, o candidato precisa acertar 3 de cada 5 questões de uma prova. Considerando que havia 45 questões na prova, quantas questões no máximo o candidato poderia errar para não ser reprovado? E com quantos pontos no mínimo ele seria aprovado se cada questão valesse um ponto? 2023 também da FTI. Eu acho que essa é a última de razão e proporção. Quer dizer, eu vou falar de porcentagem. Para a gente ganhar, fazer o plano. Ele está conseguindo visualizar, né? Está dando para visualizar. Cuidado com as entrelinhas.
Conseguiu? Show. Olha aí a galera. Show. Fácil. Olha aí. Então, gente, cuidado nas entrelinhas. Letra? Beleza! Cuidado nas entrelinhas. Olha comigo, por favor. Para ser aprovado em um concurso, o candidato precisa acertar 3 de cada 5 questões. Agora, gente, pelo amor de Jesus, olha, se ele vai acertar, cuidado com isso, pelo amor de Deus. Se são quantas questões ali? Ele tem que acertar 3 de quantas? De 5. Então, se ele acertar 3, ele vai errar quantas? 2. Não vai botar um 5 aqui e não errar, não. Tá? Pelo amor de Deus. São 5 questões. Se ele vai acertar 3, ele tem que errar 2. Não é velho? Beleza. Então ele diz, considerando que havia 45 questões. 45 é o quê? E resultado é o quê? Rapaz, não esqueça isso mais, nunca quer fazer mais, resolver razão e proporção assim. Aí ele diz, quantas questões no máximo o candidato poderia errar para não ser reprovado? E quantos pontos no mínimo ele seria? Beleza, galerinha. Esse aqui não é o total de questões? Então, se é o total, é a soma, né? 45 dividido por 5, 9. 9 é a nossa constante de multiplicação. 3 vezes 9, 2 vezes 9. Pronto. Então, ele vai fazer 27 pontos e vai errar 18 questões. Meu Deus, é fácil demais! De graça! Dúvida? É verdade. Essa aí o cara está dizendo até na lógica dá para acertar, porque, ó, perfeita essa pergunta, essa observação dela. Porque, gente, isso aí, maravilha, eu gostei dessa participação sua. Quando a gente tiver um número de questão pequeno, dá para fazer na lógica. Se ele estivesse falando para mim 450 questões, ia te dar trabalho. Mas se ele está me falando ali de 45 questões, ei, é fácil fazer na lógica, como ela está falando. Acertar, errar. Ele vai acertar 3, errar 2. Ele vai acertar 6, errar 4. É tipo quando joga Fluminense e Flamengo. A cada gol que o Flamengo faz, o Fluminense faz 4. A cada gol que o Fluminense, né? Ele tem 4x1 pro Fluminense, 4x1 pro Fluminense, 4x1 pro Fluminense. O tempo todo, né? Isso é fácil. Então aqui ia ser quanto depois? Quanto? 9. E aqui? 6. Então aqui já foi 15 questões. Quantas aqui? 12. E aqui? 8. Quantas aqui? 15. E aqui? 10. Já foi 25 questões. Quantas aqui? 18. E aqui? 30 questões. 18 mais 12, 30. Quantas aqui? 21. Quantas aqui? 14. Quantas aqui? 24. Quantas aqui? 16. Já foi 40. Quantas aqui? 27. Quantas aqui? 18. 45 questões. Acertou 27, errou 18. Ei, não vai perder uma questão na aula, cara desse. É mais fácil que é pouco. Se fosse 450 questões, quantas aqui? Quantas aqui? Quantas aqui? Quantas aqui, né? Ia faltar parede, eu ia passar de olho aqui com vocês aí, né? Bom, mas enquanto questão no pequeno é isso. Vamos lá. Regra de 3. Agora, pai! Regra de 3 cai! Despenca! Regra de 3 não cai, despenca. Regra de 3, eu tenho 2 tipos de regra de 3. Regra de 3 simples, regra de 3 composta. Qual é a diferença, professor?
Na regra de 3, simples, envolve duas grandezas, tipo tempo e velocidade. O cara sai daqui para Gurupi, vamos pegar 200 km. O cara sai daqui para Gurupi, 200 km, andando 50 km por hora. Ele gasta quanto tempo? 4 horas, beleza. 200 km, 50 km por hora, 4 horas. Se ele aumentar para 100 km por hora, 2 horas. Então aumentou a velocidade, diminuiu o tempo. Grandeza inversamente proporcional. Tá? Olha ali o tamanho daquela cabeça. Olha ali, gente. Então, olha, então grandeza inversamente proporcional. Aumenta um, diminui o outro. Regra de 3 simples, envolve duas grandezas, velocidade e tempo. Tá? O que mais que a gente pode colocar? Medida. Você vai lá no táxi, distância e valor que você paga, lipídios e o que você consome, né? Ou seja, então regra de 3 envolve duas grandezas. Regra de 3 compostas, mais de duas grandezas. Tipo assim, ele vai dizer que 10 pedreiros trabalhando 5 horas por dia, demora 10 dias para construir uma casa. Opa, eu tenho 3 grandezas: número de pedreiros, número de horas, número de dias. Aí é composta. Beleza, então regra de 3 simples, regra de 3 composta. Regra de 3 simples, duas grandezas. Regra de 3 composta, mais de duas grandezas. Aí essas regras de 3, eu tenho ela diretamente proporcional e ela inversamente proporcional. Vamos colocar isso aqui. Regra de 3 simples é o processo prático para resolver o problema envolvendo 4 valores, dos quais conhece 3 deles. Devemos determinar então que envolve duas grandezas. Relembrar diretamente proporcional e inversamente proporcional. Olha comigo. Diretamente proporcional. Diretamente na mesma direção. Diretamente na mesma direção. O cara, vamos pensar que era da velocidade agora de um jeitinho diferente. O cara viajando a 50 km por hora, em 2 horas, ele viaja 100 km, não é isso? Viajando 50 km por hora, em 2 horas ele viaja 100 km. Se ele andar 100 km por hora, em 2 horas ele viaja quantos quilômetros? 200. Aumentou a velocidade, aumentou a distância. Aumentou um, aumentou o outro, diretamente proporcional. Beleza? Você tira a bandeirada lá. Vamos dizer que você viaja num táxi, no Uber aí, que não tem bandeirada. Você viaja no Uber 10 km, paga R$5. Se viajar 20 km, vai pagar quanto? R$10. Aumentou a distância, aumentou o valor. Na mesma direção, diretamente proporcional. Beleza? Inversamente proporcional. Quando aumenta um, diminui o outro. Então, olha lá. 10 homens constroem uma casa em 100 dias. 20 homens constroem uma casa em quantos dias? 50. Dobrou o número de homens, reduz na metade o número de dias. Inversamente proporcional. Aumenta um, diminui o outro. Beleza? Show! Então, quando ela é diretamente proporcional, eu vou multiplicar em Xuxa. Diretamente proporcional, vou multiplicar em Xuxa, em X. Xzinho, Xuxa. Xuxa da criança lá, tá? Quando ela for inversamente proporcional, eu multiplico reto. Diretamente cruzado, inversamente reto. Professor, por que você está explicando assim? Porque eu não quero explicar com setinha. Eu não gosto desse negócio que a gente fala lá no ensino médio, não. Que o professor utiliza. Se for diretamente, bota a setinha para cima, bota a setinha para baixo. Não. Vamos falar aqui. Diretamente, Xuxa. Inversamente, reto. Só isso que precisa. O restante é interpretado. Vamos fazer? Vamos fazer. Uma empresa tem combustível estocado em quantidade suficiente para operar 8 máquinas. Eu vou resolver, porque daqui a pouco o assunto vai entrar, tá? Então eu vou começar a resolver aqui com vocês. Questões de FGV 2023, vou passar lá para vocês também. Olha lá. Então olha aqui comigo. Uma empresa tem combustível estocado em quantidade suficiente para operar 8 máquinas. Primeira grandeza, número de máquinas. Primeira grandeza, número de máquinas. 8 máquinas, tá? Aí ele diz, trabalhando simultaneamente durante 20 dias. Segunda grandeza, número de dias. Pronto.
como é uma regra de 3 simples, só pode ter 2 grandezas. Sim ou não? Sim? Então, uma empresa com combustível estocado em quantidade suficiente para operar 8 máquinas, número de máquinas, trabalhando simultaneamente durante 20 dias, número de dias. Nas mesmas condições de trabalho, se a empresa colocar em operação mais 2 dessas mesmas máquinas, agora são quantas máquinas? 10. Aí, a quantidade de combustível estocado será suficiente para as máquinas que trabalham no número de dias igual a. Então, observa comigo. Se aumentar o número de máquinas, o que vai acontecer com o combustível no número de dias? Diminuir. Quanto mais máquina, mais consome combustível. Então, diminui o combustível. Aumentou máquina, diminuiu o combustível. Aumentou máquina, diminuiu o combustível. Grandezas do quê? Inversamente proporcional. Inversamente proporcional multiplica como? Reto. Pai, isso é fácil demais. Olha lá então. 10 vezes x, 8 vezes 20. Eu vou até passar esse cara para está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 8 vezes 20 dividido por 10. 20 dividido por 10. Pensa que essa pergunta é difícil. 20 dividido por 10? 2. 8 vezes 2? 16. Então vai estocar 16 dias. Letra C, de amor. Porque quem ama, cuida. Tá. Ficou dúvida aqui? Fácil. Bom, não sei se eu vou ter que fazer elas aqui, mas vai ter dois lá. A gente faz uma disso aqui na cabeça. Vamos lá então. Ele diz: determinada máquina trabalhando sem interrupção fabrica 30 peças em 27 minutos. Mantendo essa mesma condição, o tempo necessário para que essa máquina fabrique 480 dessas peças são quanto tempo? Tem 2 grandezas, 30 peças. Então, o número de peças, 30. E a outra em 27 minutos. Tempo. Tempo em minutos que ele está dando aí. 27 minutos. Certo? Aí ele diz: mantendo a mesma condição, o tempo necessário para que essa máquina fabrique 480 dessas peças. Peça embaixo de peça. Tempo embaixo de tempo. Sim ou não? Sim? Agora comigo aqui, comigo. Se aumentar o número de peças, o que vai acontecer com o tempo? Aumentar. Quando aumenta um, aumenta o outro, é o quê? Diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, multiplica como? De Xuxa. Fácil. 30 vezes x, 27 vezes 480. E, gente, agora esses cálculos aqui, cada um faz do jeito que achar mais bonitoso, tá? Então eu tenho 27 vezes 480 dividido por 30. Eu fico fazendo isso para diminuir o cálculo, tá? Mas se você quiser multiplicar primeiro, passar o 30 dividido depois, fica à vontade. Eu vou diminuir aqui, ó. Por isso que eu fico fazendo assim. Eu sei que 48 dividido para 3 é 16, né? Ou então aqui, ó, também, ó, 27 dividido para 3 é 9. Com vontade. Eu vou fazer por aqui, que eu acho que vai ser mais fácil. 27 para 3 é 9.
Pronto, nem tinha pensado nisso, porque a matemática é muito por isso. Vamos pegar aqui, ó. 27 para 3 é 9, então fica 9 vezes 48. Agora, quer ver aquela pergunta difícil? Quanto que é 9 vezes 8? 72, isso. Vamos 7 aí, então 9 vezes 4, 36, com 7. 43. 432 minutos. Aí não tem minuto, não tem aqui, porque está em horas, correto? Aí, pessoal, uma das coisas que eu falei para vocês era o problema envolvendo conversão de medida. Hoje não vai dar tempo de a gente falar, mas até era bom a gente falar sempre aquela historinha assim, ó. Baseia sempre no método. Deixa eu terminar aqui, a gente fala. Beleza, 432. Uma hora tem quantos minutos? 60. Beleza, então 432 dividido para 60, 7, né? Então a gente tem. Eu ia falar pelo critério de exclusão lá, mas tem 7 para todo lugar ali, né? Então 7 vezes 0 é 0, para 2, 2. 7 vezes 2, 42, para 43, 1. Então 7 horas e 12 minutos. Ficou dúvida? Não? E gente, eu estava falando aqui que é interessante, nós basearmos o nosso sistema de medidas também, que os caras vão pedir lá, sempre com a unidade do método. A partir dele, a gente faz todos. Tipo assim, ó. Metro, decímetro, centímetro, milímetro, né? Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Se você fez isso, o resto tudo é só partir daí. Então, se você coloca grama, decigrama, centigrama, miligrama, decagrama, hectograma, quilograma, grama, decigrama, centigrama, miligrama, grama, decagrama, hectograma, quilograma, grama, decigrama, centigrama, miligrama, grama, decagrama, hectograma, quilograma, litro, para unidade de capacidade, decilitro, se decilitro você sente, decilitro, para tu ver, centilitro, se você sente, você mia, mililitro, não é isso? Decalitro, hectolitro, quilolitro. Aí você vai. Litro, decilitro, centilitro, mililitro. Litro, decalitro, hectolitro, quilolitro. Litro, decilitro, centilitro, mililitro. Litro, decalitro, hectolitro, quilolitro. Litro, decilitro. Para tu ver. Centilitro. Se sente, mililitro. Decalitro, hectolitro, quilolitro. Unidade. De 10 em 10, de 100 em 100, de 1000 em 1000. Quanto for o volume. Tá? Qual vai ser a dica? Parte tudo do método. Vamos para frente. Porcentagem. Porcento. Eita. Eita. Chega na hora do cabeçudo. Porcento. Porcento. Que vai dividir por 100. É uma fração centesimal. Por 100. O número P associado a P por cento. Divide aqui em 100 partes iguais. Exemplo. 5%. É o mesmo de 5 dividido por 100. É a fração 5%. Vamos logo. Questões da banca. Vamos, pai. Vamos lá, que aí a gente brinca. Uma vacina para gado bovino. Olha aqui, gente. O maior peguinho que já teve em Enem, agora eles estão trazendo para concurso. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa comigo? Eu vou te falar bem assim. Beijo no chão. Na próxima aula, nós vamos cobrar um valorzinho maior, porque essa foi só para fazer o chão. Nós demos bombonzinho, nós ficamos aqui, né? Trouxemos um valorzinho e tal. Aí o Júnior já, é mesmo, nossa, bonito. Falei, Júnior, cabeça grande. Aí vamos fazer um negócio aqui. Aí ele fala assim, então vamos aumentar em 50% o valor da aula. Eu falo, não, só 50% não, vamos aumentar 100%. Vamos aumentar 100% o valor da aula. Aí nós aumentamos 100%, quando deu no outro dia que nós fizemos a aula, veio um número mínimo de alunos, porque, nossa, está muito caro, aumentou 100%. Aí o cabeçudo falou assim, tá vendo aí?
E agora? Aí eu falo assim, então vamos aumentar, na próxima a gente reduz isso aí. Aí ele falou, tinha que ser 50%. Beleza, então vamos pensar no 50%. Aí nós tínhamos aumentado 50%, mesmo assim veio um número mínimo de aluno. Aí ele falou, agora tira os 50%. Aí a pergunta que eu quero, que era pega do Enem, que está virando pega de concurso, que caiu agora em 2023, é isso aqui. Tinha um valor, ele aumentou 50%. Aí não veio aluno, aí nós fomos lá e tiramos 50%. Em relação ao valor inicial, permaneceu a mesma coisa, aumentou ou diminuiu? Porque é isso que ele está dizendo, ó. Uma vacina para gado bovino teve um acréscimo de 50%. E em seguida teve um decréscimo de 50% em relação ao preço novo. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a síntese do que aconteceu com o preço da vacina depois das duas operações citadas. Aumentou 33, aumentou 25, permaneceu a mesma coisa, porque aumentou 50 e tirou 50, ou diminuiu 33 ou diminuiu 25? Aumentou? Aumentou quanto? Teve um acréscimo de 33, 25, permaneceu a mesma coisa ou teve um decréscimo de 33 ou 25? Aumentou? Diminuiu, gente. Sempre vai diminuir. Por que, professor? Sabe por que vai diminuir? Agora presta atenção, sempre entre aspas, tá? Sempre entre aspas. É porque assim, nesse caso é 100, nesse caso aqui é 100. Por quê? Vamos lá. 50% de R$10 é quanto? 5. E 50% de R$20 é quanto? Está vendo como o desconto está sendo maior do que o aumento? Ele aumentou 5, depois foi lá e tirou 10. Então está tendo decréscimo. Se vocês tiverem dúvida, baseia no 100, que ninguém erra. Vamos acertar isso aqui. Pessoal, vou fazer só mais essa e mais outra, que aí eu já libero, porque eu já passei no horário que nós temos combinado. Depois o Júnior Capsule não me chama mais. Olha lá, ele vai dizer lá. Essa fomeagem por aula é um trem de doido. A gente fica aqui se deixar até meia-noite, eu não canso. Então olha aí, baseia no 100. Vamos dizer que o preço era 100. O preço era R$100. Aí ele teve um aumento. Ele aumentou 50%. Quando ele teve aumento, ele foi para quanto? 150. Aí ele foi agora e teve um desconto de 50% do novo preço. Quanto é 50% de 150? 75. Então agora o preço ficou quanto? R$75. Inicial era 100, agora é 75. Teve uma redução de quanto? Quanto é 100 menos 75? 25. Letra E. Cuidado com esse peguinha que já teve demais. O pessoal pensa que porque colocou 50 e tirou 50 é a mesma coisa. É o mesmo percentual. Agora monetário dá diferente. Porque 50% de 100 aumentou só R$50. E 50% de 150 tirou R$75. Então ficou mais barato 25%. Beleza? Pronto, a próxima deu 450. Ele diz assim, em um concurso foram aprovados 54 candidatos e o número de candidatos aprovados apresenta 12% dos candidatos inscritos. E pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Por mais que a porcentagem, eu sei que alguns de vocês têm algumas dúvidas nisso. Então, se você tem dúvida, mete a regra de 3 que você não erra, tá? Ele está dizendo, em um concurso foram aprovados 54 candidatos, e o número de candidatos aprovados representa 12% dos candidatos inscritos. 54 representa quantos por cento? 12 dos candidatos inscritos. Mas então, o candidato inscrito é quanto? Em percentual? 100%. Ele quer saber quantos eram. Se tem dúvida do percentual, mete a regra de 3, nós explicamos a regra de 3, vamos resolver com a regra de 3. Xuxa nele. Aí nós temos 12 vezes x, multiplicou por 100, aumentou 2 zeros. 5.400. 5.400 dividido por 12, que vai dar 450. Beleza? Gente, ok. Nós vamos... Isso aí era outra regra de 3. 3 impressoras iguais, trabalhando junto, imprimem todas as provas de um concurso em 12 horas.
4 impressoras trabalhando junto e realizam ao mesmo tempo em quantas horas? Se aumentar o número de impressoras, o que acontece com o número de horas? Diminui. Essas grandezas são o quê? Inversamente. Se são inversamente, multiplica como? Direto. Fala sério. Número de impressoras, 3. Quantas horas? 12. Número de impressoras, 4. Quantas horas? X. Multiplica direto. 36 dividido para 4. 9. Letra E. Fácil. De graça. Tá bom, gente. Muito obrigado pela aula. Show de bola. Tá? Muito obrigado, pessoal, que assistiu a gente até agora. Feliz aqui. Eu vou repetir o que nós falamos aqui no início, para quem chegou depois. Finalizando aqui. A gente já estava pertinho mesmo aqui, tinha mais uns 4 slides só. Vou repetir para vocês, gente. Se vocês forem se vocês quiserem pegar esse material, encaminhem lá, mas mais do que isso, o que eu estou querendo de vocês aqui é repetir, tanto para os que estão na live quanto para os que estão aqui. Quem estava aqui depois que eu dei o aviso, não esqueçam, comentem aí com os colegas de vocês. Nós temos a oportunidade de vocês estudarem de graça para os que moram aqui em Palmas, presencial, lá na Assembleia. Tá? Então vocês vão estudar de graça na Escola do Legislativo. A gente tem lá 208 poltronas, está tendo umas 40 vagas, porque inscrito tem mais de 208. Mas como a galera está faltando, a gente vai preencher isso aí. Professor, tem como eu preencher lá pelo site? Não tem, porque está lotado, já tem mais de 150 na lista de espera para agosto. Se você for fazer lá agora, o seu nome vai para agosto, na nova turma. Mas aí, se você quiser, vai lá, coloca lá no Instagram, ou então vai lá no WhatsApp, manda lá no Instagram. A gente fica divulgando por lá, faz live por lá, organiza as aulas por lá. Tá? Também tem o EAD, se você não puder fazer presencial. Para quem não está aqui com a gente, quem não fica aqui em Palmas, faz o EAD. A gente tem vagas disponíveis lá também, tá bom? Valeu, que Deus abençoe e até a próxima aí. Muito obrigado por ter vindo divulgar aí. Show de bola, gente. Obrigado. Nossa, quem